Olá, bom dia! O Globo Comunidade está começando. Hoje a gente vai conversar sobre próteses. São objetos que a gente coloca no corpo para substituir algum órgão que está faltando. No nosso caso aqui, as próteses substituem as pernas dos pacientes. A gente resolveu falar sobre esse assunto para que os exemplos das nossas entrevistadas possam mostrar para quem está em casa que é possível levar uma vida normal, uma vida feliz, usando uma prótese. Uma das pessoas que vai contar a história para a gente é Renata Cruz, que é jornalista. Para ampliar a conversa, convidamos o fisioterapeuta Tiago Bessa e o psicólogo Edinaldo Pereira. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Começar perguntando a você, Renata, como é que isso aconteceu? Quando foi isso e como foi que você perdeu a perna esquerda? Bem, tudo aconteceu no dia 18 de junho de 2017. Eu estava saindo de um evento familiar que eu mesma estava organizando. Então, ao entrar no carro, eu entrei na porta traseira, atrás do motorista, e coloquei os meus bebês na cadeirinha. Então, no que eu sentei no veículo, uma perna ficou para fora. E segundos após eu pressenti que o carro já estava descendo. E questões de minutos, eu acho que não durou nem 2 minutos, o carro desceu a ladeira e parou em 2 colunas, onde foi logo quebrando as 2 portas e em seguida decepando logo a minha perna, ou seja, de forma traumática já ocorreu a minha amputação. Quando eu vi que ninguém mais poderia me socorrer ali, eu pedi ajuda a Deus, disse, Senhor, nos coloque em suas mãos, não deixe que nada aconteça com os meus filhos. Em seguida já foi chegando a ajuda, né? As pessoas já foram chegando e retirando as crianças que estavam comigo. Então, meu irmão chegou e fez, Renata, você está bem? E eu fiz, estou não, João Marcos. Eu perdi a minha perna. Mas você não estava sentindo dor ou a dor era tão grande que você estava meio que anestesiada? Porque acontece isso, né? Isso. Dor, não houve dor. Eu acho assim, que tudo que aconteceu ali foi suportável. A dor é uma coisa mais subjetiva que vem depois, né? Depois. Eu acho que mais quando é questão psicológica, quando você cai e você quer se lamentar por aquilo. Então, o psicológico faz com que você gere aquela dor. Então, um momento ali que eu estava pensando, eu estava preocupada. O que seria? Se vou ser socorrida, será que vou ser socorrida a tempo? Ligaram para o meu cunhado chegou logo ao local, fez todos os primeiros socorros, né? Realizando o tourniquet, que foi o que salvou a minha vida. Foi um dia em que deu tudo meio que errado. Tudo Ainda bem que errado. Depois, no fim, a gente está aqui conversando com você. Mas é importante até... Gente, eu vou agora ampliar essa conversa, a gente vai ouvir Edinaldo, que ele é psicólogo, e tem experiência com pessoas com perdas, como a que Renata teve, Edinaldo. Como é que é isso? A ficha cai, ela disse que entendeu que tinha perdido a perna. Para ela, a consciência veio de imediato. Mas nem todo mundo é assim, né? Em que momento, Edinaldo, a ficha cai? Eu acho que ela é um caso realmente que foge um pouco àquilo que a gente está acostumado a acompanhar, né? As pessoas, elas levam um tempo para entender um pouco. Tem a questão do membro fantasma, que as pessoas têm a sensação que a perna está lá no local ainda. Me chamou a atenção quando ela disse que percebeu, né? Visualmente, né? Você tem. Mas tem muitas pessoas que não querem nem olhar, né? Não entram em contato, estão cobertas, né? Geralmente quando estão na enfermaria ou no hospital, até levar um tempo para se acostumar com essa imagem. Então, isso aí pode levar dias, semanas, né? E as pessoas demoram um pouco para perceber isso e entrar, vamos dizer, em contato com essa nova realidade. Normalmente, isso acontece quando a pessoa ainda está internada. Porque você ficou quanto tempo internada? Passei ao todo 9 dias de internação. 9 dias. Isso acontece, essa ficha, você cai mesmo, na real, de tudo? Sim. No hospital ainda ou quando você sai do hospital, aí as visitas diminuem? Sobretudo quando se passam alguns meses, né? No começo todo mundo quer ajudar, está ali perto, depois a vida das pessoas volta ao normal e a sua precisa seguir. Muda exatamente isso, né? Uma rotina que as pessoas tinham, né? Às vezes trabalho, a prática diária, né? De esportes, né? De lazer. Você tem que realmente reorganizar a tua vida. Isso daí vai fazendo com que você entre em contato com essa realidade, né? Pessoas que têm, vamos dizer, talvez a estrutura emocional que ela já tinha,
né, superem isso de uma maneira muito melhor. Mas a grande maioria das pessoas, elas vão trabalhar exatamente em cima dessa perda, né, e quando entram em contato, elas vão tentar reelaborar isso. Muitas precisam de ajuda, né? Algumas superam com o apoio da família, né, do companheiro, da companheira, de quem está por perto. Eu vou colocar agora para todo mundo assistir, gente, a história de Raquel. Raquel Lins, ela também sofreu um acidente e perdeu uma das pernas. Vamos ver. Eu peguei uma carona de moto e estava vindo da faculdade. Aí, quando a gente passou pelo cruzamento, o carro furou o cruzamento e bateu na gente. Logo depois, quando eu estava no hospital, eu descobri que tinha sido um carro roubado. 6 dias depois, eu descobri que eu ia amputar a perna, né? Para mim foi um choque, porque ninguém espera. Eu sabia que eu estava muito machucada, mas eu esperava sair dali bem, né? Há tempo de voltar para minhas aulas, continuar meu período. Mas não foi bem isso que aconteceu. Depois da amputação, foi difícil, né? Logo quando eu soube já foi difícil. Aí depois eu tentei encarar de frente, procurar o que é que se tinha de prótese no mercado, tudo. Vi que prótese era muito cara e já fiquei pensando como é que eu ia fazer para comprar essa prótese. Fiz rifa, meus amigos me ajudaram, amigos dos meus amigos, meus familiares. Aí começou uma nova etapa, que foi a adaptação da prótese. Acho que eu tirei de letra, né? Eu me adaptei bem rápido. Eu ainda andava de cadeira de roda, porque eu não aguentava passar tanto tempo de muleta. Aí quando eu cheguei lá no atletismo, levado por um amigo da minha mãe, aí eu conheci o treinador Ismael Marques. Aí ele foi logo dizendo para eu tirar a cadeira. Aí eu comecei a ser independente por causa do atletismo. E você ainda nem tinha prótese, ainda era muleta, né? Ainda era muleta. Então eu comecei a me destacar ali naquele meio e me encontrar, né? Eu não tento esconder porque eu me olho no espelho e me acho bonita. Eu olho, me arrumo e eu me sinto bonita com ela. Eu não sei viver sem ela. Eu acho até engraçado quando eu tô na rua e vem uma criança e fala: mamãe, é um robô, olha. Eu começo a rir. Pra mim é normal. Claro, tem as pessoas que olham com o olhar mais assim, eita, tão novinha, né? Mas eu acho que eu não enxergo preconceito. Eu acho que meus olhos é fechado pro preconceito. Meus planos é concluir minha faculdade. Eu pretendo trabalhar com a fisioterapia dermatofuncional, que é tratamentos estéticos, e também quero trabalhar com a área de reabilitação. Mas a área de reabilitação que eu quero é para estar ajudando pessoas amputadas, que sofreram o mesmo acidente que eu, que também não têm recursos. Entendeu? Eu queria doar um pouquinho do meu tempo para essas pessoas também. Dificuldade a gente enfrenta. Não vou dizer que não enfrenta, mas a gente tem condições de passar por esses obstáculos, de fazer as mesmas coisas que a gente fazia antes. Só procura fazer de um jeito diferente, que sempre tem um caminho. A gente pode sempre se reinventar novas maneiras, para se organizar e viver uma vida feliz, né? Gente, eu fico encantada, sabe? Com a força de vocês, a força dela, a tua força. Veja só, ela falou se reinventar e ser feliz. Tiago Bessa, você já ajudou muita gente amputada. Esse caso que aconteceu com Raquel, em acidente de moto, isso é comum? E aí já peço para que você conte para a gente o que é que leva mais pessoas a amputarem pernas. Bianca, a principal causa de amputação no mundo é problemas de ordem vascular, relacionados sobretudo com a diabetes. Então esse é o campeão no mundo inteiro. Em segundo lugar vem os traumas, os acidentes. Podem ser de moto, pode ser como o de Raquel, pode ser de carro, como o de Renata. Existem vários traumas, atropelamentos. Aqui em Pernambuco a gente tem alguma incidência também de casos de ataques de tubarão. A terceira está relacionada com os tumores. E a quarta seria as malformações congênitas. Então, o bebê que nasce com membro mal formado e é necessário, algumas vezes, fazer alguma cirurgia para correção desse membro e em seguida o paciente já poder usar uma prótese. E, Tiago, é comum nessa trajetória dela começar a atividade esportiva, ela não fazia nada e começou depois que perdeu a perna. É comum isso? É bom? É muito, muito bom e é comum. Eu tenho visto bastante os pacientes que tinham, antes da amputação, a vida sedentária e após a amputação resolveram dar uma guinada na sua vida, mudar a maneira de enxergar e
procurar o esporte como uma forma também de reabilitação. Poxa, que joia. Depois do intervalo, a gente vai ver como é o processo para colocar uma prótese. O Globo Comunidade volta já. O Globo Comunidade está de volta hoje falando sobre pessoas que usam próteses. Nossos convidados são a jornalista Renata Cruz, o fisioterapeuta Tiago Bessa e o psicólogo Edinaldo Pereira. Começar perguntando para você, Tiago, como é que se dá esse processo para colocar a prótese? A gente ouviu Renata contar a história dela, ouvimos também a história de Raquel. A perna foi perdida, tem que colocar a prótese. Quem diz isso, em que momento? Como é que se dá isso? Então, após a amputação, o paciente já é encaminhado para um centro de reabilitação, para uma clínica que trabalha nesse segmento, e aí a gente vai preparar o coto do paciente, o membro residual. Preparar o paciente de uma maneira geral para poder receber a prótese. Então, tem que ter fortalecimento muscular, alongar, posicionar o coto adequadamente, usar uma faixa elástica para poder reduzir o edema residual que fica após a amputação. E a gente faz todo esse preparo e aí em seguida a gente faz os moldes, a medida da prótese e, claro, antes disso o paciente vai escolher, identificar qual tipo de prótese, pode utilizar o Sistema Único de Saúde e pode também adquirir com recursos próprios. Então, depois a gente divide esse tratamento em 2 etapas, pré-protetização e pós-protetização. Quanto custa uma prótese se a pessoa for... Tem que ser pelo SUS? Depende do nível de amputação, existem vários níveis, existem vários tipos de componentes, é muito difícil a gente dizer uma prótese, isso. Porque vai depender do tipo do pé, do tipo do joelho, no caso de uma amputação acima do joelho, então um pouco complexo para a gente... Certo. Renata, em quanto tempo você começou a andar? Qual foi o momento assim mais difícil, o crucial para você? E aproveita e conta para a gente depois de quanto tempo você conseguiu colocar a prótese e andar. Bem... Após um mês do acidente, eu recebi por WhatsApp a primeira foto de pessoas que seriam pacientes da ortopedia. Foi quando eu tive meu primeiro contato, sabia que tinha uma ortopedia em Pernambuco, que até então minha família não tinha encontrado. E dali eu já fui entrando em contato. Olha, o amigo que enviou a foto disse, olha, eu sou amigo desse cara aí da foto, o Erickson. Disse, opa, que legal, me passa o contato dele. Então, passei a madrugada conversando com o Erickson foi me passando referências sobre a ortopedia. Certo. Então, depois do que eu conversei com o Erickson, eu liguei para a ortopedia, perguntei como seria o procedimento. Elas me falaram que era só ligar, marcar uma consulta e estar lá na hora marcada. E quanto tempo durou esse processo até você começar a andar? Bem, se passaram em torno de uns 3 meses, porque até então... Aí tu já estavas andando, depois de 3 meses, e usando a prótese? Estava, assim, porque o que demorou foi a ortopedia, né? Fiz a minha primeira consulta, a minha primeira avaliação, cheguei lá de cadeira de rodas, totalmente dependente. Certo. Então, dali já me deram a esperança de que eu poderia ficar na muleta, porque até então não tínhamos muita informação de como seriam os procedimentos. Então, dali a gente pegou o primeiro orçamento e fomos estudar como é que seria, de qual forma iríamos fazer a compra, a aquisição da prótese. E aí, mas foram 3 meses? Foram Nesses 3 meses após o acidente. Você teve acompanhamento, algum tratamento para depressão em algum momento? Não precisei. Nunca tomou remédio e nunca para depressão? Para depressão eu cheguei a tomar, Tomou. né? Após um mês, após o acidente, eu cheguei a tomar 1 mês. E eu mesma me dei alta. O médico recomendou que seriam 3 meses após o acidente. E eu não. Eu vi que eu não precisava. Aquilo só estava me fazendo dormir e esquecer algumas coisas que não eram necessárias. Isso é impressionante, né, Edinaldo? Eu sei que o senhor tem experiência. Quantas pessoas com pernas amputadas, com membro amputado que o senhor já atendeu? Ou atende? Imagino que nesses últimos anos mais de 100 pessoas. A maioria é como Renata, que consegue desenrolar sozinha assim? Não. A maioria precisa de ajuda. É para estar aqui mesmo, para exatamente servir de experiência positiva para as pessoas, né? Para que as pessoas vejam, reconheçam que é uma nova etapa da vida que está começando, mas que existe todo um conjunto de ajuda, né? de tratamentos que podem fazer com que a pessoa retome sua vida de uma maneira... da maneira que sempre sonhou, de formas diferentes, né, como a gente pouco viu na reportagem e no caso também da Renata. E a gente vai ouvir agora, vai ver, gente, um outro exemplo impressionante. A história de Rita de Cássia, que também usa próteses, só que no caso dela desde criança. Vamos ver.
Eu tinha 1 ano de idade e eu estava em casa só com minha babá. E aí ela foi colocar a chupeta na minha boca e sem querer encostou o cigarro no mosquiteiro. E não percebeu e saiu do quarto. E aí quando ela viu, já era fumaça saindo do quarto. E aí ela me socorreu e aí, como queimou o berço, eu queimei os pés, carbonizou os pés. E aí eu tive que fazer várias amputações depois. E hoje eu tenho as 2 pernas amputadas. Eu coloquei a primeira prótese com 1 ano, 1 mês depois do acidente, na CD em São Paulo, mas eu não andava. Aos 4 anos eu dei o meu primeiro passo sozinha. Sempre tive meus pais me dizendo que eu podia fazer o que eu quisesse e que não era uma deficiência que ia me impedir de nada. Tudo que eu quis fazer eu fiz, eu trabalhei, eu estudei, eu ia para as festas, para as baladas e me enturmei com... Vivia normal, um adolescente normal, criança normal, ir praia, piscina, eu fiz tudo. Foram 6 cirurgias em 6 anos, eu já adulta, com 22 anos. Eu grávida do primeiro filho, fiz uma cirurgia no joelho também. Então, assim, essa fase de cirurgia foi a mais pesada. 6 anos sem trabalhar, sem estudar, sem andar, dentro de casa. Foi a fase mais difícil, mas assim, superei e graças a Deus voltei à minha vida. Foi uma fatalidade, eu acredito que foi permissão de Deus para propósitos dele. E eu sempre aceitei muito bem isso, que foi permissão de Deus e que Deus tem propósitos. A prótese é a minha perna. Eu vejo colegas e pessoas que depois de uma amputação, meses sem andar, quando botam uma prótese assim, nossa, é uma alegria, é uma felicidade, porque você volta a andar. É uma superação diária. Então, todos os dias, eu pelo menos acordo decidindo viver, decidindo ser feliz. Porque a deficiência, ela está na cabeça. Então, se a sua cabeça pensar que você é deficiente, então você vai ser deficiente. A gente pode fazer tudo que todo mundo faz, só que de maneiras diferentes. Outro depoimento impressionante, né, gente? A gente pode fazer, olha o que ela falou, tudo que todo mundo faz, só que de um jeito diferente. As pessoas que o senhor acompanha, Edinaldo, são pessoas que ficam o tempo inteiro acompanhadas ou duram um tempo? E que tempo? Varia de pessoa para pessoa, mas é um curto espaço de tempo, porque elas têm que retomar sua jornada, suas atividades. E é isso, né? É uma vida normal, só que de uma outra forma. De uma outra forma. Elas vão ressignificar, alguns conceitos, essa questão que ela apontou aí, de ser dentro da cabeça, que você faz a deficiência acontecer, porque como o Tiago bem colocou aqui, os recursos são imensos, Você vê o tipo de prótese que ela usa, o tipo de prótese que a Renata usa. Então, tem recursos, assim, imensos para que você retome uma vida normal ou até diferente. Diferente. Tiago, é mais fácil no caso de Rita, que já não tinha desde criança as pernas, ou num caso como o de Renata, ou como o de Raquel, que já foi bem depois? Quando é que a pessoa se adapta mais facilmente? Normalmente quando criança. Quando a criança tem uma amputação ou quando nasce já sem um membro, é mais fácil, porque ele já aprende a andar com a prótese. Então, se torna um pouco mais fácil. Mais fácil. Você sofreu, Renata, algum tipo de preconceito? Visivelmente, não. Realmente, assim, direcionada à minha pessoa, não. Mas, assim, por trás dos bastidores, sim. As pessoas não comentaram diretamente, mas comentaram entre si. Eu cheguei a escutar no momento que eu estava usando o antidepressivo. Então, depois eu fui perguntar, olha, foi isso que aconteceu? Tal pessoa disse que me tornei um monstro porque perdi uma perna, porque devido ao acidente não pôde acontecer as outras festas que ocorreriam naquele lugar. Então, as pessoas confirmaram, sério, como é que você sabe? Então, assim, eu não me abati em momento algum. Que bom que isso não te deixou abatida, né? Daqui a pouco, onde buscar tratamento e apoio psicológico para pacientes amputados? O Globo Comunidade volta no instante. Fica com a gente. De volta com o Globo Comunidade, que fala sobre próteses. Vamos continuar conversando com nossos convidados, a jornalista Renata Cruz, o fisioterapeuta Tiago Bessa e o psicólogo Edinaldo Pereira. Começar perguntando para Tiago Bessa, onde é que as pessoas podem encontrar tratamento? Quais são os hospitais e se o SUS cobre tudo, Tiago? Então, hoje existem 4 serviços de referência aqui no estado.
São centros de reabilitação que podem fazer todo o acompanhamento com a equipe multidisciplinar e também a dispensação de próteses e órteses, né? Então, a gente tem o IMIP, a Fundação Altino Ventura, o Hospital Getúlio Vargas e a ACD. Então, esses 4 serviços estão disponíveis para toda a população para conseguirem o tratamento. O SUS cobre tudo? Cobre. As próteses do SUS, tanto para membros inferiores como para membros superiores, são cobertas pelo SUS, embora são próteses mais simples, né? Então, se o paciente realmente deseja uma prótese um pouco mais sofisticada, com mais muita gente começa com a do SUS e depois migra, exatamente. Né? Começa com a prótese mais simples e depois vai fazendo um upgrade na sua prótese, vai comprando um pé melhor, um joelho, enfim. É muito comum isso aí. Mas está bem moderno tudo, não está? Muito, muito moderno. Existem pés de alta tecnologia que são muito parecidos, chegam muito próximo do movimento humano, são pés construídos em fibra de carbono, existem joelhos computadorizados, encaixes confortáveis que vestem o coto, o membro residual com silicone ou com uretano, são materiais extremamente confortáveis e existem também sistemas hoje, já no mundo e possivelmente aqui, muito em breve aqui no Brasil, que a prótese é conectada diretamente ao osso. Então, são coisas... A tecnologia vem avançando muito nessa área. Certo. Que bom. E certamente vai avançar mais, né? Com certeza. Edinaldo, e com relação aos grupos de suporte, apoio psicológico, onde que as pessoas podem encontrar ajuda? Sim, da mesma forma que o Tiago falou, ele fala que tem uma equipe muito profissional, geralmente, né, atrelada a esse serviço, então serviços de referência, mas na rede pública de saúde também nós dispomos, né, ou no município ou no estado, né, de centros de atendimentos que têm o atendimento psicológico que a população pode acessar, né? Mesmo ele tendo essa questão da amputação, ele tem acesso aos serviços, tem que buscar. Também existe também o atendimento privado, que também não é tão fora das condições, né, para que a população possa acessar hoje em dia. Mas é importante, né, como eu já, conversando com a Renata, falei, que as pessoas procurem até para falar sobre isso. Sim. Mesmo que não apresente alguma sequela emocional, uma ansiedade ou depressão, mas que possam falar um pouco sobre isso e se, né, reorganizar, reabilitar de alguma maneira com relação ao que aconteceu. E não ter vergonha, né? Porque se sentir mal e triste com isso é o normal, é até esperado. Claro que sim. E vocês, Renata, vocês têm um grupo, né? Parece que vocês meio que trocam experiências e impressões. Sim, nosso grupo se chama Amputados Sem Limites. Lá temos em torno de 110 participantes. Todos os dias estamos trocando informações, sempre está chegando um novo participante, cada um passa a sua experiência. Então, ali, o convívio diário faz com que a gente consiga motivar cada integrante. E agora a gente está com um projeto que é um lançamento de um calendário. Como é que vai ser isso? Vocês estão lançando um calendário, vocês foram fotografados? Sim. Realizamos a sessão fotográfica no Marco Zero, né? Com as 12 meninas que estão participando do projeto, junto com o projeto Vicali, que é resgatando a beleza da mulher, né? Que de alguma forma passou por algum trauma na vida, então o projeto tenta resgatar a autoestima. Então, esse calendário nós iremos vender e o que conseguimos arrecadar, iremos comprar materiais para nossos companheiros do grupo e até outros que ainda não entraram, para ajudar no processo de reabilitação, para ter mais qualidade de vida. Porque a ideia do calendário, gente, da própria vida que vocês levam e que é uma vida exemplo, é de mostrar que a vida continua, né? A vaidade em si continua, não para em nenhum momento. E você se sente assim, empoderada, bem? Com certeza. Até então eu nunca parei para chorar porque perdi uma perna. Todos os dias tenho acordado, me vestido, ido trabalhar e sempre contente, sempre com um sorriso no rosto e mostrando que Renata conseguiu. Gente, que legal, é muito bonito te ouvir falar isso. Renata, muito obrigada. Tiago Bessa, Edinaldo Pereira, obrigada por dividirem essas experiências com a gente aqui. Muita coisa interfere na felicidade, né, gente? Ter ou não ter saúde, ter ou não ter emprego, ter ou não ter uma vida familiar, afetiva, legal. Mas eu acho que ser feliz também é escolha. E são pessoas que a gente viu aqui que escolheram a felicidade, isso é muito importante. Nós ficamos por aqui.
Domingo que vem tem mais Globo Comunidade. Uma ótima semana para você. Até a próxima.